Depois de uma pausa em agosto, estamos de regresso para a rubrica Leituras com Pedro Mexia deste podcast, que é uma rubrica mensal e que sugere autores de ficção e de poesia. Nem mais, hoje começamos, Pedro, por falar, e no podcast também, de um autor do cânone, podemos dizer, norte-americano, que é o J.D. Salinger, e que acaba de ser publicado em Portugal, mais um livro do Salinger, sendo que ele publicou pouco. Porquê que quiseste trazer este livro e este autor? Porque, em parte, porque toda a gente conhece, ou quase toda a gente, não sei se ainda é tanto hoje como noutra altura, um livro que em Portugal se chamou durante décadas Uma Agulha no Palheiro, The Catcher in the Rye no original, e que a versão mais recente se chama À Espera no Centeiro. À Espera no Centeiro. Que é uma tradução mais literal, mas de facto eu afeiçoei-me à outra. Embora seja o livro do Salinger, curiosamente, que eu gosto menos. Mas ele publicou pouco, ele publicou 3 livros e saíram nos últimos 2 anos reedições, aliás, ambos já tinham sido editados, em alguns casos por outras editoras, nomeadamente o Carpinteiros, tinha tido uma edição na Cotovia. Portanto, os 9 contos, este livro que se chama 9 Contos, e que são isso mesmo, são 9 histórias, e este que tem um título estranho, Carpinteiros, Levantai Alto, a Comieira e Simar, uma Introdução. Na Portanto, verdade, são 2 novelas. E tem uma particularidade, ou 2, mas os contos são contos no sentido mais ou menos tradicional, embora muito idiosincráticos, mas mais ou menos tradicional. As novelas são mais experimentais, no sentido lato, porque a primeira novela é uma novela cujo enredo é um noivo que desiste do casamento à última hora porque está demasiado feliz, e o irmão tem que explicar aos convidados e tem que dialogar com ele e aplacá-los e não sei o quê. Sendo que esse noivo nunca aparece, de facto. Nunca aparece na história, diretamente, mas o irmão tem que o defender na sua ausência, e é isto. E, portanto, são eles a conversar. O segundo, por sua vez... O Simar, uma introdução. É outro irmão, o mesmo irmão, o Buddy Glass. Portanto, a falar do Simar. Todos estes livros são sobre um conjunto de 7 irmãos, a família Glass, que são todos brilhantes, como meninos prodígio, mas também perturbados, não é? Há uma presença muito forte no caso do Salinger, que, como se sabe, não aparecia em público, não dava entrevistas, etc. Enfim, não há propriamente biógrafos, porque ele não deixava fazer biografias. Aliás, conseguiu proibir uma biografia de um autor inglês sobre ele, mas de trauma de guerra. Ele tinha, enfim, um distúrbio qualquer que está muito presente nos distúrbios mentais destas personagens, um bocadinho dentro daquela ideia do gênio e da loucura estarem próximos um do outro. Portanto, esteve na Segunda Guerra Mundial, sim, e publicou esse tal livro de que falaste inicialmente, o À Espera do Centeiro, em 51, e o sucesso foi tal que ele recolheu, não é? Sim, e depois nunca mais apareceu em lado algum. Não apareceu, não deu entrevistas e não recebeu um correio imenso que ele não leu, que ele destruía e pedia para destruírem na editora sem ler. Portanto, este livro é posterior a esse sucesso? É posterior, portanto, ele depois foi publicando contos, nomeadamente na New Yorker, e o segundo destes textos, Simar, uma Introdução, é um texto muito, esse sim, já não direi propriamente vanguardista, porque já estamos nos anos 60, já se estavam a fazer coisas muito vanguardistas, e já se tinham feito em décadas anteriores, mas é o Buddy Simar, o Buddy Glass a apresentar o seu irmão, daí se chama Uma Introdução, sim, e ele diz: estou a fazer uma introdução ao Simar como podia estar a fazer uma introdução ao Homero, ou seja, como se fosse um título de um livro, introdução a Jane Austen, ou seja o que for, ou seja... Ele tem o irmão numa muito, muito boa conta. Muito boa conta, o irmão era poeta, e ele vai falar do irmão essencialmente como poeta. O problema, a viúva proíbe que ele cite poemas do irmão. E, portanto, ele tem que apresentar o irmão poeta, que ele diz que é genial, fazendo paráfrases dos poemas, andando ali à volta, e depois diz que, mas não vamos falar da biografia dele, porque a biografia não interessa nada. Mas começa a falar da biografia, depois
tem umas tiradas muito divertidas contra a psicanálise e contra os críticos psicanalíticos, e depois acaba por fazer psicanálise de uma certa forma, e está sempre, o texto é escrito, ou seja, o texto não é a introdução, sim, é a decisão de escrever uma introdução, exato, e ele dirige-se ao leitor e está sempre a interromper, está sempre a dizer... Já dormi, entretanto, sentei-me aqui agora. E depois diz assim, agora por acaso devia fazer um parágrafo, não queria nada, mas vai ter que ser, e começa um parágrafo novo. É muito lúdico e é muito engraçado, sobretudo a ideia de que é alguém que está a fazer uma introdução e um panegírico, um elogio do seu irmão, que ele claramente admira muito, mas que o subtexto, e às vezes mais do que o subtexto, é que ele era genial, como toda a gente na família, não é? Exato, somos todos os irmãos. Quase todos os irmãos Glass, e portanto os livros fazem é um conjunto estranho, na medida em que os 9 contos, que é publicado 10 anos antes do Carpinteiros, nos 9 contos há um conto em que esse irmão, o Seymour, se suicida, e 10 anos, no livro saído 10 anos depois, há um conto em que ele está a casar. Portanto, a cronologia, sim, não é linear e há muitos saltos. Outros livros do Salinger, como tu disseste, não são assim tantos. Tem, por exemplo, um que tem o título do nome de 2 dos irmãos. Tem o Franny and Zoe. Portanto, a pergunta é, apesar de isto ser uma família em que os irmãos vão aparecendo em contos ou livros diferentes ou histórias diferentes, podemos ler isoladamente, podemos dizer às pessoas que podem ler o Salinger isoladamente, sim, seja os 9 contos, seja o Franny and Zoe, seja os Carpinteiros. Sim, quer dizer, os textos funcionam completamente, isoladamente, sem problema nenhum. Evidentemente que há um ganho em depois, como é que se chama isso? Juntar os pontos, sim, claro, e ver aquela dinâmica, mas é engraçado este projeto, tipicamente. A história de uma família é um recurso do romance, pelo menos do romance oitocentista, ou de várias famílias. Nos contos sempre com a mesma família, às vezes há contistas que têm sempre o mesmo protagonista, por exemplo, há os contos de Nick Adams, do Hemingway, mas contos com a mesma família, em vários livros, ao longo dos anos, é um projeto interessante e de facto, nós sabemos muito pouco sobre ele, sabemos isso do stress de guerra, sabemos que ele tinha um interesse muito grande pela poesia e filosofia orientais, que também está aí, e sabemos que tinha ao mesmo tempo um sentido de humor os 2 livros são muito divertidos. As duas novelas são muito divertidas. A primeira porque o Buddy Glass tem que estar com os convidados. E primeiro eles não sabem que ele é o irmão. Primeiro eles não sabem que é o irmão, portanto estão a dizer mal do irmão dela. Porque faltou ao casamento. E metade da novela ele está a ouvir pessoas a dizer mal do seu irmão sem saber. O irmão que ela adora, sem revelar, e não revela, até que já não dá e tem que dizer que é. E no segundo, é uma pessoa que, por um lado, vai escrever uma introdução, mas o que nós estamos a ler ainda não é a introdução, é uma espécie de introdução à introdução, cheio de hesitações, cheio de divagações, de parênteses, e é um elogio de terceiros, neste caso do irmão, que é um elogio em causa própria também. Como dizias. E, portanto, isso é divertido, é divertido de uma forma, enfim, bizarra, em alguns casos, sobretudo na segunda novela, mas no fundo, eu acho que o Salinger ficou muito afetado pelo o síndrome do sucesso inicial, não é? Que foi, para termos noção, colossal. O À Espera no Centeio até hoje, creio que vendeu mais de 65 milhões de cópias, portanto. Porque, por um lado, era o livro que todos os jovens liam, era uma espécie o livro tem uma espécie de, como é que eu ia dizer, de rebeldia mansa, sim, ou seja, tem crises existenciais do adolescente. Mas não é uma coisa, ou seja, é mais parecida com
uma estranheza face à sociedade dos adultos, dos phonies, como ele diz, as pessoas que vivem vidas falsas, mas não é um livro propriamente punk ou nihilista, ou não tem essa violência. Portanto, é um livro aceitável, digamos assim, para ser dado nas aulas e pronto, isso levou a que ele se tornasse. Mas eu gosto mais até destes Carpinteiros. De qualquer um destes livros e do Franny and Zooey, porque são vamos percebendo esta família, e todos nós conhecemos famílias em que geralmente não são 7 irmãos, mas que têm 3 ou 4 irmãos, e todos eles são muito interessantes por alguma coisa, ou às vezes assustadores, mas que são pessoas incomuns, não é? E a gente diz, esta família tem qualquer coisa de incomum, não é? E pronto, e isso é muito bom de ler, e é muito divertido a forma com que, falando de coisas às vezes pesadas, como o suicídio, nomeadamente, eu vejo-os como livros essencialmente lúdicos, ou pelo menos com uma grande faceta lúdica, mas no mesmo sentido, talvez não tão intenso, mas no mesmo sentido em que o Beckett é divertido, ou seja, é divertido no meio de um estado mental já um pouco deteriorado de algumas destas pessoas, de amarguras e enfim, de reflexões, há muitos momentos reflexivos, sim. Existenciais, digamos assim, em várias histórias. Fica então esta sugestão, um autor incontornável americano do século XX, ele morreu já com mais de 90, já este século, em 2010, creio eu. Carpinteiros, Levantai Alto, a Comieira e Simmer, uma introdução, mas também este que já saiu em 2023, os 9 contos e, claro, À Espera no Centeio, ou o Franny and Zooey. Deixa-me acrescentar uma coisa, que é como é que se sabe que isto é um livro do Salinger, porque ele proibia em todas, e depois de morrer continua a proibir, em todas as edições, capas ou seja o que for. Portanto, aqui não há uma badana biográfica, não há uma foto do autor, não há uma sinopse na contracapa, e isto não é uma ideia da editora, isto é uma exigência contratual em todo o mundo, porque, no fundo, isso corresponde também à ideia do desaparecimento biográfico, é o que interessa sobre mim está aqui. Está no que eu escrevi. Aliás, o Kundera, que não era provavelmente um escritor, enfim, nos últimos anos foi mesmo antes de estar doente, cada vez mais fechado, mas o Kundera, quando entrou na coleção da Pléiade, que é a coleção canónica francesa, em vida, o que não acontece muitas vezes, fez uma exigência que nunca ninguém tinha feito. Portanto, esses livros são as edições definitivas, em papel bíblia, com a obra completa, e depois um grande caderno crítico biográfico, uma biografia detalhada, com excertos de ensaios sobre o autor, e ele disse, a minha condição é que só os meus textos. Não quero nada sobre mim. E eles, como eram um escritor muito importante, disseram que sim, embora tenha havido muita polémica, dizer, estão a dar a Pleiade e tu não queres. E há, de facto, escritores que fazem isso, e devo dizer, eu acho que eu não sou moralista, acho que cada um vive como quiser, mas o ideal, num certo sentido, seria esse, que o que interessa nos escritores é o que eles escrevem. É o que eles escrevem. Um autor que, como o Pedro disse, quis ficar invisível, a não ser para aquilo que escrevia, durante mais de 45 anos, portanto, depois de publicar o último livro, recolheu-se, mas que continua, através daquilo que escreve, muito visível para todos nós, leitores, não só norte-americanos, mas pelo mundo fora. Já sabe, fica a sugestão. Se quiser saber mais, escute o podcast em todas as plataformas.